o dia hoje na política já começou pegando fogo, ao começar por uma notícia, uma prisão que abalou as estruturas de Brasília. É isso mesmo. Ainda temos uma verdadeira bomba, mais uma bomba que Malu Gaspar soltou sobre o ministro Alexandre de Moraes. E desta vez é muito pior do que vocês imaginavam. Novas declarações, novos desdobramentos do caso Master vieram à tona e, segundo informações que eu apurei, deixou todo o STF em pânico. Mas não é só isso, não. Ainda tem uma notícia que acabou de cair no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e todo o Planalto, gente, que pode-se dizer que é uma verdadeira bomba prestes a explodir. E segundo informações, gente, que eu fiquei sabendo, isso deixou toda a esquerda, toda a cúpula da esquerda, principalmente o PT, em pânico com essa nova pesquisa. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem o que um aliado de Bolsonaro vai revelar. É estarrecedor. Só não vou ficar dando muito resumo desse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Só por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Preste muita atenção nessa novidade. Acabei de protocolar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um requerimento para que o ministro da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, venha explicar o conteúdo desta matéria, que diz que ele conversou com o presidente do Banco Central, que ele ligou para beneficiar o Banco Master. O ministro Alexandre vai ter que se explicar. Sabemos que a esposa dele é advogada do Banco Master. Mas o que o ministro tem a ver com isso? Meu requerimento é que ele venha dar explicações. Gente, já perceberam que eu estou trabalhando muito nessa questão do Banco Master. A quebra do sigilo bancário, telemática e fiscal do presidente do Banco Master só aconteceu por meio do meu requerimento. Fui eu que apresentei o requerimento para a quebra de sigilo. Agora a gente está sabendo deste envolvimento do ministro da Suprema Corte. Vamos ter que entender. De uma coisa eu sei, e eu já ouvi de especialista. Este episódio do Banco Master é o maior escândalo de tráfico de influência do mundo. De novo, o Brasil bate um outro recorde negativo. E já me disseram que o escândalo do Banco Master vai pegar muitas autoridades. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não vou dar um passo atrás. Eu vou continuar firme no meu papel fiscalizador. O povo do DF, quando me elegeu, sabia que estava elegendo uma senadora corajosa, uma senadora que não tem compromisso com grupos econômicos, uma senadora que não tem medo da Suprema Corte, uma senadora que respeita a Suprema Corte, mas não se intimida. Nós vamos investigar este envolvimento de ministro da Suprema Corte com o Banco Master. Acompanhe meu trabalho. Vamos ver se meu requerimento vai ser aprovado. Mas se não for aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, nós vamos apresentar o mesmo requerimento na CPMI do INSS. Gente, eu não aguento mais tanta corrupção no Brasil. Nós temos que limpar todas as instituições, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu estou orando. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. E eu estou orando há anos, dizendo o seguinte: Deus, traga à luz tudo que está no escuro. Deus, revele tudo que está obscuro. E Deus ouve orações. Vamos acompanhar meu trabalho. Realmente Deus ouve orações. Malu Gaspar acabou de trazer mais uma verdadeira bomba. Mas antes de eu trazer esse vídeo totalmente polêmico, olha o que disse esse aliado de Bolsonaro, que envolve o ministro Alexandre de Moraes. O tirânico dele foi muito útil ao sistema até aqui, né, para perseguir o Bolsonaro e seu entorno, para colocá-los fora da equação política, prendê-los, né, e agora ele poderia ter se tornado alguém não só descartável para o sistema, como perigoso. Poder demais
concentrado nas mãos de uma pessoa, o poder sobe a cabeça, o poder corrompe, né? Então, existe um risco realmente dele estar maior do que o sistema, digamos assim, dele virar de fato o tirano, o imperador do Brasil, aquelas alcunhas que a gente acaba colocando pela sua conduta autoritária, e isso não agrada a muita gente do sistema. Então, tentando ilustrar isso que você disse, né, eu vou ler algumas manchetes aqui, por exemplo, hoje, tudo hoje. Né? Joel Pinheiro da Fonseca, que é um esquerdista que escreve na Folha de São Paulo, discutir o impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta ele. O Senado tem a prerrogativa de investigar e punir mais condutas de ministros do Supremo. E ele conclui, então, que esse poderia ser um caminho. Bom, obviamente que ele está certo, mas até coisa de poucos dias atrás, quem dissesse isso realmente era taxado de golpista, de estar promovendo atentado contra a democracia. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes foi tratado por muita gente dessa imprensa tradicional como o salvador da democracia quando ele usava o seu arbítrio todo para perseguir Bolsonaro. Então, de repente, por conta do escândalo do Banco Master, das ligações para o Banco Central, que ele soltou uma notinha alegando que era tudo ligado à lei Magnitsky, pouco convincente, né? E é que nem achar que o Toffoli e o advogado do Banco Master falaram só do Palmeiras no jatinho, é o velho fumei, mas não traguei, né? Quer dizer, é pouco crível que essas figuras tenham se encontrado ou falado no telefone sem tratar de um assunto tão explosivo quanto o Banco Master, que, segundo várias fontes da jornalista Malu Gaspar, foi, sim, tema de conversa. O outro é o Josias de Souza, no UOL, né, que é um site de esquerda, um jornalista com viés de esquerda, dizendo: silêncio de Moraes sobre Master vai do inconcebível ao intolerável, o que é na mesma linha do Merval Pereira no próprio Globo e do Lauro Jardim no próprio Globo, que também cobram quanto ao silêncio, que agora foi quebrado com uma notinha que, repito, não foi tão convincente. E o mais sintomático de todos, talvez, Mari, o blog do Noblar, do Ricardo Noblar, que é um ministro que é um jornalista que é petista, que passa final de semana com o ministro do STF e se vangloria disso, né, já postou fotos ao lado de Dias Toffoli confraternizando num fim de semana, ali acho que numa espécie de churrasco, né? Ele colocou: à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Bom, não resta muita dúvida que talvez o Noblar vá tomar a quebra do silêncio de Alexandre de Moraes como algo satisfatório. Então ele se explicou, que bom, era só isso que eu queria. Mas a gente percebe que tem sim um movimento cada vez maior de jornalistas ou militantes de esquerda que até ontem estavam aplaudindo o arbítrio de Moraes porque ele era um grande defensor da democracia, muralha da democracia, que estava protegendo as instituições das ameaças golpistas dos bolsonaristas. Essa turma já está se sentindo à vontade em falar de impeachment, em cobrar quebra de silêncio, explicações. Afinal de contas, o caso do Banco Master é explosivo, não só pelas ligações ao Banco Central, né, que era uma prerrogativa do contrato do Banco Master com o escritório da família de Alexandre de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, e ela não entrou em contato em nenhum momento, pelo que se tem conhecimento. Né? Então, ele entrar em contato 4 vezes, mas a própria esposa, que era advogada do banco, não procurar o Banco Central, que era um dos objetivos do contrato, soa no mínimo muito esquisito. Mas esse contrato em si, vamos ter que sempre lembrar aqui, né, porque tem gente que às vezes esquece e tem memória curta, era de 3,6 milhões de reais por mês, totalizando em 3 anos 129 milhões de reais. Ou seja, estamos diante de uma bomba, de uma hecatombe. Aliás, o Banco Master tem o potencial de implodir a republiqueta de bananas do Brasil como um todo, mas principalmente entregar a cabeça de Alexandre de Moraes. Então, está parecendo que muita gente está deixando correr solto, cobrando explicações, sabendo que isso pode levar a uma implosão do Moraes. Podem ser vários os motivos para isso. Né? O motivo, por exemplo, do PT não é o mesmo do motivo da oposição. O PT quer indicar mais um ministro, o PT não confia em Alexandre de Moraes, porque ele não é um deles, ele não é um petista e nunca foi, ele é um tucano, foi de governos tucanos, foi filiado ao PSDB. Então, existem vários motivos que a gente consegue especular para que grupos distintos estejam largando as mãos de Alexandre de Moraes. Outra coisa, só para fechar esse primeiro comentário, Mário. Bom, gente, a pergunta que fica é: será que não tem alguma coisa em relação ao acordo de Trump? Se vocês perceberem, tudo isso veio à tona depois daquele acordo com Trump e Lula. Será que não teve ali um joguete por trás? Vamos tirar a lei Magnitsky para o ministro achar que realmente está ganhando o caso, mas na verdade vamos jogar ele na berlinda? Ao que tudo parece, alguma coisa por aí tem. Ainda tem o fato, gente, de Lula ter a oportunidade de colocar mais um ministro de esquerda e aparelhar de vez o STF. Já foi falado vários vídeos aqui no canal sobre isso. Esse seria o plano em curso da esquerda e do PT? Aguardamos para ver. E falar em Malu Gaspar e ministros do STF, eis que mais um ministro acaba de ser detonado ao vivo. E olha que não estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, não. É mais um ministro que está na berlinda
e na voz da Rede Globo. E olha o que disse Malu Gaspar sobre Dias Toffoli. Toffoli nesse processo, além de todas as outras que a gente já viu, de avocar para si o processo, depois um sigilo máximo sobre esse caso. Ele também determinou que qualquer nova investigação conexa só pode ser criada com autorização dele, está controlando essa investigação com mão de ferro. Sabemos que ele já teve esse episódio do jatinho que ele voou junto com o advogado de um investigado, então já a partir daí você já nunca sabe exatamente qual é a agenda que existe aí. Mas existe uma agenda que a Raquel deixou bem claro na fala dela e que é muito preocupante, que é esclarecer pontos levantados sobre a atuação do Banco Central. Pontos levantados sobre a atuação do Banco Central foram levantados pela defesa. Dos investigados, que, como você mencionou, não foram ouvidos, então a cariação em geral serve para você confrontar versões. Como disse a PGR, não tem versão nenhuma, vai confrontar o quê? Se a gente ainda não sabe o que cada um tem a dizer. A gente sabe que a defesa levantou pontos contra a atuação do Banco Central, porque o Banco Central decretou a liquidação do Master, a partir da descoberta de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais, que é a fraude financeira a maior fraude financeira já documentada no Brasil. Então, é uma atuação técnica de um órgão técnico, né? O que está aparecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então, ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então, isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Está parecendo que a preocupação do ministro não é com a fraude financeira, e sim com o Daniel Vorcaro. E falar em Daniel Vorcaro, segundo informações de bastidores, essa quebra de sigilo desse telefone de Daniel Vorcaro é um dos maiores pesadelos do sistema e pode alcançar os 3 poderes. Não estou falando só do judiciário, não. Legislativo e executivo. E olhem que está bem próximo de acontecer, porque segundo essa jornalista... Essa compra da Fictor é quando o Vorcaro está saindo do Brasil para ir aos Emirados Árabes, segundo ele. E aí acontece a Operação Compliance Zero, na noite de 17 para 18, ele é preso e o Banco Central também decreta a liquidação do Banco Master. Aí já Vorcaro preso, há uma turbulência no mundo político pelas conexões de Vorcaro com o mundo político. Eu ainda vou trazer aqui detalhes, porque o celular de Vorcaro é considerado explosivo, ele não deletava nada das conversas. Então, hoje esse celular foi apreendido nesse dia, imagina. Foi apreendido, está no backup da Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli determinou sigilo completo. A CPI do INSS obteve esse material e Toffoli deu apenas acesso ao presidente do Senado a respeito disso. Lembrando que há um fundo do Amapá, assim como do Rio de Janeiro, que colocou muitos milhões no banco. É o segundo, né? Rio, Amapá. Rio e Amapá botou muito dinheiro no Master e recursos que o Fundo Garantidor de Créditos não devolve. Bom, gente, como vocês viram aqui a jornalista falando, está na mão da PF, mas o presidente da CPMI do INSS está por dentro de tudo. E a pergunta que fica é, na hora que isso for todo escancarado a verdade para o povo brasileiro, vocês já imaginaram quanto peixe grande vai cair? É o que eu estou falando para vocês, gente. Segundo informações de bastidores, seria o maior do pesadelo do sistema, dos 3 poderes, a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Está tudo nas mãos do presidente da CPMI. Que será que vem por aí? Vamos aguardar para ver. E agora, olhem isso. Guilherme Derrite acaba de fazer uma denúncia gravíssima. Expõe um vídeo que a esquerda tentou esconder de vocês há tempos, que vai ser revelado agora. E olha o que está acontecendo enquanto todo esse escândalo do Banco Master, que envolve o povo brasileiro, a segurança do povo brasileiro. Olhem isso. Pessoal, recebi um vídeo aqui que causou indignação em muita gente. Um ônibus parando na Castelo Branco, ali na região de Barueri, uma dezena de criminosos que estão cumprindo pena no regime semiaberto
que receberam o benefício da saída temporária de preso agora no final do ano. E muita gente perguntando, pô, Derrite, mas você não tinha acabado com isso? Sim, nós conseguimos, depois de 5, quase 6 anos de muita luta, aprovar um texto que se tornou uma lei, a Lei 14.843 de 2024, que coloca o fim às saídas temporárias de presos. Porém, segundo o entendimento do Poder Judiciário, a lei está valendo para quem cometer o crime, que não tem direito mais a saída temporária de preso, aquele criminoso que cometer o crime a partir da sanção da lei. E a lei foi sancionada no dia 11 de abril de 2024. Lembrando que o atual presidente da República vetou a lei e nós, do Congresso Nacional, derrubamos o veto presidencial, porque o atual governo federal queria manter essa saída temporária de preso, a famosa saidinha de preso. Então, esses criminosos que, infelizmente, ainda têm esse direito, são aqueles que cometeram os crimes e foram condenados antes do dia 11 de abril de 2024, antes da sanção da Lei 14.843 de 2024. Então, a médio prazo no Brasil, esse benefício para o criminoso vai acabar. Assim como outros que devem acabar, e para isso que a gente está lutando, e vocês sabem disso, acabar com auxílio reclusão, visita íntima, progressão do regime de cumprimento de pena, aumentar o período obrigatório para cumprimento de regime fechado, sem direito a nenhum tipo de benefício. Essa é a nossa luta. Então é revoltante ver essas imagens, mas isso a médio prazo no nosso país deve acabar. O nosso entendimento, e não só nosso, tem até um parecer do Dr. Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas da história do nosso país, dizendo que, olha, essa lei deveria ter uma aplicação imediata, pois o tema não trata de matéria penal. Esse tema é uma matéria processual. E, de toda forma, vamos seguir lutando. Eu prefiro enxergar o copo meio cheio, uma visão otimista, que aqueles criminosos que cometeram os crimes a partir do dia 12 de abril de 2024 não terão mais esse benefício, que é um absurdo e só existe no nosso país. Acabou de vez para a esquerda. Inclusive, gente, já tem até um projeto aprovado que não vai poder preso votar. E essa foi uma das piores notícias para Lula e a esquerda. E a gente sabe muito bem o porquê. E agora, olhem isso. E agora, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam o que disse esse jornalista do Estadão, escancarando e detonando o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Olhem o que ele disse. Que não está nem aí para a gente. Não está nem aí para o que as pessoas pensam sobre o que circula. Porque tem essa chancela, tem o aval do salvador da pátria. Está escorado na ideia de que nos protege contra o golpe permanente e que fica tudo legítimo e de que nada avançará contra si. E é o que tem que avançar contra si é uma investigação sobre isso. Porque a gente se depara com essa informação, não havendo dúvida de que conversaram. A questão será sobre o que conversaram, não havendo dúvida de que conversaram. A gente se depara com isso aqui pouco tempo depois de saber que o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, o escritório Barsi de Moraes, prestava serviços milionários para o Banco Master. Contrato, se eu não me engano, tem a data aqui para ser preciso, para não ter nenhum vacilo. Contrato a partir de janeiro de 2024. Banco Master contrata o escritório Barsi de Moraes, da família de Alexandre de Moraes, da mulher de Alexandre de Moraes, para, entre outros serviços, prestar aqueles relativamente ao Banco Central. Está lá no contrato. Um dos objetos do contrato. Trabalho jurídico, chamemos assim, para com o Banco Central, interesses do Banco Master. Aí nós ficamos sabendo que esse contrato, se fosse cumprido até o final, valeria quase 130 milhões de reais para o escritório. Por mês, desde que assinado, mais de 3,5 milhões de reais para o escritório da família de Alexandre de Moraes, ministro supremo. Isso não deveria poder existir. Para, claro, prejuízo do escritório, mas a vida é assim. É sobre essa informação que nunca foi negada. Você viu o escritório Barsi de Moraes, alguém negar a existência desse contrato?
nesses valores, caraca, mais de 3,5 milhões por mês. Com base nisso, nessas informações, depois a gente fica sabendo de que Alexandre de Moraes teria conversado com o Gabriel Galípolo sobre o assunto Banco Master. Caraca! Mas eu quero voltar aqui a questão fundamental. Antes da gente avançar, eu quero insistir nesse ponto, que é a existência da conversa. Qualquer que seja o assunto, por que o presidente do Banco Central conversa com o ministro do Supremo? Isso acontece nos outros lugares? A autoridade monetária, o ministro do Banco Central, o ministro do Supremo chama, perdão, chega aí, irmão, quero falar contigo. Que isso? Então a gente quer saber. Nós temos o direito de saber o que aconteceu. Não há dúvida de que as conversas. E quando até os jornais de viés de esquerda começam a detonar o ministro, é porque a sua queda realmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Até mesmo os jornais já estão dando como certo o impeachment do ministro. E agora, olhem essa notícia. Carlos atualiza estado de saúde de Bolsonaro. O ex-presidente passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, atualizou na noite desta quinta-feira o estado de saúde do pai, que passou por cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral. Segundo Carlos, a principal preocupação agora é monitorar a apneia do sono de Bolsonaro, que pode agravar ainda mais o quadro clínico do ex-presidente. Aspas, continuo ajudando a Michele Bolsonaro nos cuidados com meu pai no pós-operatório, escreveu Carlos. Estamos nos revezando para monitorar seus movimentos e principalmente a apneia do sono, que chega a mais de 90 episódios por minuto. Essa disfunção, se não acompanhada de perto, pode agravar significativamente o quadro clínico e levar a situações ainda mais graves do que as que já enfrentadas. Graças a Deus que Bolsonaro é um homem forte, mas eu acredito, gente, que toda essa apneia, todo esse processo do soluço, tudo isso que Bolsonaro está passando seria mais emocional. Sabemos muito bem que o emocional mexe muito com o nosso humor, com a nossa saúde, com a nossa imunidade, e isso atrapalha muito o que está acontecendo com o Bolsonaro. Imagina a situação dele, imaginar que ele é um homem que não roubou, não deixou roubar, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma guerra, ele conseguiu manter o país, ele conseguiu trazer o país no azul, entregar no azul para Lula. Ele se preocupou com as crianças com doenças raras, se preocupou com os mais necessitados, mandou o auxílio emergencial, fez com que várias pessoas não perdessem seu emprego e, mesmo assim, ainda está passando por isso. Tudo isso porque ele amou o povo brasileiro de verdade e quis mostrar para nós, o povo brasileiro, a verdade sobre a esquerda e sobre o sistema, e é isso que eles não perdoam. E agora, olhem essa notícia. Uma das piores notícias acaba de chegar para Lula. Planalto prevê caminho difícil para chegar à reeleição de Lula em 2026. Presidente Lula deve apostar em pautas de apelo social no primeiro semestre do ano para pavimentar a campanha eleitoral em agosto. Só que o povo já acordou, o Bolsonaro já abriu os nossos olhos e é por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais, para que vocês não fiquem sabendo a verdade. E aí, gente, dessa maneira eles continuam do mesmo jeito que era antes, fazendo de conta que gosta do povo, mas na verdade absurdos atrás de absurdos, corrupção atrás de corrupção. Basta ver o caso do INSS, que passou por cima de tantos idosos que trabalharam uma vida inteira para receber seu benefício e agora são roubados desta maneira. Ele acha realmente que vai conseguir, mas o povo já acordou. Inclusive, Bolsonaro foi extremamente estrategista em apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. A partir do momento que Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura com o apoio do nosso amado presidente Bolsonaro, ele já está liderando as pesquisas. E essa nova pesquisa que saiu deixou Lula em desespero. E olhem essa notícia. Lula empata com Flávio em eventual segundo turno, informa Paraná Pesquisas.
Atual presidente tem 44,1% das intenções de voto, enquanto o filho 01 de Jair Bolsonaro aparece com 41%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados, tecnicamente, em eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Segundo o Instituto Paraná Pesquisa, o petista registra 44,1% das intenções de voto, enquanto o filho número 1 do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 41%. A diferença está dentro da margem de erro do levantamento, 2,2 pontos percentuais. Vale lembrar, gente, que segundo turno é uma nova eleição. Portanto, todos aqueles que são contra o PT, e são muitos, apoiariam Flávio Bolsonaro e todos esses votos passariam para ele. E com certeza vamos ter fé que vamos ter um Bolsonaro na presidência. Por mais que eles tentaram apagar o nome Bolsonaro, ele está mais vivo do que nunca em Flávio Bolsonaro. E agora, olhem esta notícia. Moraes determinou prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, foi preso em aeroporto no Paraguai, em fuga. Nesta sexta-feira, dia 26, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Mais cedo, a polícia prendeu Vasquez no Aeroporto Internacional de Cívio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Além disso, ele teria rompido a tornozeleira eletrônica ainda em Santa Catarina. Por isso, as autoridades dispararam avisos aos países que fazem divisa com o Brasil. Mas a pergunta que fica é, gente, essas prisões que estão acontecendo tão rapidamente, tudo depois do Banco Master, será que não é uma forma deles quererem apagar uma cortina de fumaça? Só que não vai adiantar, porque o povo já acordou e quando até mesmo nos jornais de viés esquerdista como a Rede Globo, eles estão revelando tudo, é porque, gente, a queda do ministro é certa. Bom, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, vamos demonstrar o nosso apoio ao nosso capitão. Deixe aqui, somos todos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro em 2026. Até nosso próximo vídeo.